Salve, camaradas! Bom dia! Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Vamos para mais um Evangelho do Dia. Sim, o pessoal perguntou sobre qual é o calendário. É o calendário litúrgico cristão católico que eu utilizo com os textos bíblicos e os comentários que eu mesmo vou fazendo e pincelando aqui e acolá em alguns daqueles que são os meus mentores, que marcam a minha vida e minha jornada, a minha espiritualidade. Então, eu depois sempre registro aí, nós temos a primeira leitura, tem o Salmo e tem o Evangelho do dia. A primeira leitura de hoje, 1 João 2, de 29 até o 3, 6. O Salmo é o 97, que é bem bacana também estar acompanhando e prestando atenção. E o Evangelho é João 1, de 29 a 34. Então eu vou... É interessante, porque logo na primeira leitura, vale a pena dar uma olhada nela, eu faço questão de ler. A primeira leitura, que é 1 João 2, de 29 até 2, versículo 29, até 3, 6, vale a pena ver isso aqui, ó. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo, presta atenção, não continua pecando. E aqui essa frase tem que prestar atenção, viu? Não continua pecando, vivendo na prática do pecado, sem nenhum tipo de arrependimento e constrangimento. Isso quer dizer isso aqui, exatamente. Porém, quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Quem continua pecando, vivendo insistentemente na prática do pecado, debaixo de cinismo, sem nenhuma tristeza, sem nenhum constrangimento, ainda não conheceu a Cristo. Isso é o que o João está dizendo aqui, e de boas eu também acredito nisso. Quando a gente olha para isso aqui, a gente está começando a prestar atenção que aqui o João está dizendo assim, em essa primeira carta de João, até porque ninguém sabe se foi ele mesmo que escreveu, mas a primeira carta de João está dizendo claramente o seguinte para mim, que nós somos filhos de Deus. E seremos filhos de Deus se somos como Cristo, fazendo o que Cristo faz. E, na minha opinião, só é possível isso se nós nascermos de novo pelo poder do Espírito Santo, que é um mistério extraordinário, onde você só vai poder ver o reino de Deus, só vai poder entrar no reino de Deus, só vai começar realmente a ter condições pelo Espírito que vai dar condição para que você se pareça cada vez mais com Jesus. Isso daí é um mistério, é uma coisa que ninguém consegue explicar. Mas é uma verdade e é a única possibilidade para que você possa começar, de fato, a ser parecido com Cristo e ser filho de Deus. E aqui também está dizendo que nós também estamos sendo, permitam aí aspas nisso aqui, estamos sendo filhos de Deus. É um processo, é um acontecimento, é um processo. Só por hoje, só por agora, se parecendo mais com Cristo Jesus, nosso querido irmão mais velho. E é isso que é bastante interessante. Esse só por hoje, só por agora, se parecendo com Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, nosso irmão mais velho. Ele, o ressuscitado, o Jesus humano. Bonito isso. E o texto também diz que nós temos uma esperança. A esperança que um dia seremos plenamente como Cristo é, porque só lá na eternidade, na consumação de tudo, que nós saberemos como Ele é. Por isso, só por hoje, só por agora, nos purificamos, não permanecendo na prática do pecado. Quando a gente pensa em pecado, a maioria das vezes nós que somos religiosos,
A gente sempre pensa em pecado e fica muito mais focado. Freud também explica, já disse isso, eu vou continuar repetindo de quando em vez. A gente só fica pensando em pecados sexuais, essas coisas todas. Né? Como aqueles adolescentes que ficavam desesperados porque se masturbavam e depois ficavam perdidos achando que se Jesus voltasse iriam para o inferno por conta da masturbaçãozinha dele da noite, etc. Então, coisas que estão ligadas aqui. Nós, na verdade, somos pecado. Seres humanos são pecado. Pecado mesmo. Nós somos pecado. Somos uma fábrica de fazer pecado. E nós não somos pecadores porque pecamos, não, é porque somos pecadores que nós pecamos. E quando a gente pensa em pecado, a gente fica pensando sempre muito nesse negócio do pecado pessoal, pecado individual, essas coisas. Mas não tem só isso não. Existem aí uma dimensão incrível e que a gente tem que prestar atenção. Que é exatamente esse ser que é pecado, que é uma fábrica de fazer pecado, por isso que ele constrói uma realidade de pecados familiares, de pecados sociais, de pecados coletivos, que se transformam em pecados estruturais, que constroem uma sociedade pecaminosa, injusta e opressiva. Então essa que é a coisa que a gente tem que prestar atenção, olhando para o pecado a partir dessa perspectiva, com um olhar mais integral, pleno, um negócio mais completo. Vale a pena isso daí, viu, irmão? Vale a pena pensar nisso. E todos nós somos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo imperfeito com relacionamentos imperfeitos. E só mesmo quando chegarmos na eternidade é que seremos pessoas perfeitas em um mundo perfeito com relacionamentos perfeitos. E é evidente que enquanto isso não acontece, a gente também não vai agora viver de maneira cínica e viver por aí. Enfim, é impossível para quem realmente nasceu de novo viver de maneira cínica sem se constranger, sem se sentir mal quando faz alguma coisa que não é legal, ou quando permanece fazendo alguma coisa que não é legal, ou quando continua sendo silencioso e cúmplice de um estado de pecado estrutural, de um estado de pecado social, de um estado de pecado coletivo. E muitas vezes as pessoas que são religiosas, elas são marcadas pela pauta moral do pecado no que diz respeito às pautas morais, pessoais, individuais, muito mais individualistas do que qualquer outra coisa, do que a questão do pecado e as suas repercussões de injustiça e opressão na sociedade. Então, essa coisa de viver rejeitando isso dentro de nós, mas para fora de nós também, é exatamente a característica de que nós estamos realmente buscando se parecer com Cristo e alguma coisa mesmo já aconteceu em nós, que é o novo nascimento. Porque, na verdade, meus irmãos, na boa, eu vou repetir isso várias vezes, somos todos maltrapilhos, salvos pela escandalosa graça de Jesus, barro misturado ao lixo, beijado pelos lábios santos e santíssimos do eterno Abá, que com o seu hálito puro, puríssimo, nos formou filhos e filhas amados e amadas do Abá eterno, para que só por hoje, só por agora, a gente se pareça um pouquinho mais com Jesus Cristo, com Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. É exatamente isso aí que a gente não pode esquecer e guardar no nosso coração. Aí o João Batista, ele tem o seu momento extraordinário, que é o texto que eu vou ler aqui agora para vocês, do Evangelho de hoje, continuando aquela parada lá de olhar para João, que é no capítulo 1, 29 a 34. E olha só, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era. É incrível isso. Mas Deus me mandou batizar com água e me disse. Mas o Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado
que ele é o Filho de Deus. Sensacional! Quando o João fala isso, que coisa mais linda para mim e para você. Eu fiz algumas. Aqui é o momento em que Jesus é batizado. E esse momento é um momento extraordinário. Jesus é batizado para dar início ao seu ministério e também dar início à sua missão. Ali, então, ele é batizado. Claro que ele não é batizado por conta de pecado, porque nós temos nas Escrituras, eu acabei de ler na primeira leitura, de que não é o caso de Jesus, mas ali é o início da sua missão, o início do seu ministério, quando ele é batizado de maneira extraordinária. E esse maravilhoso precursor, que é o João Batista, tem um texto bonito dos noviços da província franciscana que diz exatamente que beleza é essa. João Batista e Jesus. É esta boa índole de João que dá sentido às suas palavras e bem prepara o caminho para Jesus. As palavras, este é o Cordeiro de Deus. E eu declaro que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele é o Filho de Deus. Incrível isso. É esta boa índole de João que dá sentido às suas palavras e bem prepara o caminho para Jesus. Se João é o precursor, Jesus é aquele que vem depois dele e que já existia antes dele. Sensacional isso. Se João prega a rejeição ao pecado, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Se João batiza a carne, o corpo, com água, Jesus batiza no Espírito, lá no íntimo, com o Espírito Santo. Se João é um enviado de Deus para anunciar a salvação, Jesus é o próprio Filho de Deus que veio para salvar. É extraordinário isso aqui. E é bonito porque depois, amanhã na leitura, que será a leitura, eu só vou estar fazendo esses nossos encontros de segunda a sexta, pretendo, e de vez em quando nos sábados ou no domingo, mas de segunda a sexta para poder marcar a nossa semana com o Evangelho do dia. O texto que seguiria amanhã é exatamente esse João, que chega para os seus dois discípulos e diz assim, olha, esse é o Cordeiro de Deus. E os dois saem e vão seguir Jesus. Essa coisa de João, de desapego, de preparar o caminho, e de se doar, de se entregar, de entregar seus discípulos, enfim, é um negócio tão bonito isso, tão fantástico. João realmente é uma inspiração para muita gente, que Deus nos dê essa beleza de João, de não só ser aquele só que prepara o caminho, mas aquele que se desapega, que, que facilita a vida do outro, que abençoa o outro, que está desapegado, não tem nada agarrado em si. É bonito demais uma parada dessa. Esse é o João, né? E é interessante porque nesse texto também, você guarda na cabeça uma coisa para não esquecer, tá bom? Nesse texto, o próprio João declara que ele não sabia, só ficou sabendo com a ajuda do Espírito Santo. Então, olha, esquece esse negócio. Não é com a sua mente, não é com a sua capacidade intelectual, não é nem com uma grande sacada teológica bíblica. Não são as suas grandes sacadas que farão você, de alguma forma, ter essa convicção de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e de que Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, okay? Que é o Messias, o Cristo e escolhido. Então, tire da sua cabeça que isso daí não é um efeito humano, não pode ser produzido por religião, por rito, por dogma, por tabu, nem por grandes sacadas, sabe, super sensacionais. Oh, que grande sacada sobre Deus. Pronto, agora eu descobri que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não são essas grandes sacadas que farão com que você, na verdade, é uma ação do Espírito Santo. Só Ele pode fazer com que a gente realmente fique sabendo e reconhecendo que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Então peça isso, que o Espírito Santo guie você, que o Espírito Santo leve você a ter essa revelação, essa compreensão extraordinária. Como vocês sabem, eu sempre leio também o Anselmo Gui e o Inácio Larraiaga, e olha só o que tem no dia 2 de janeiro do devocional, que eu sempre uso. Melhor, 3 de janeiro. A palavra
beginnen. Ó, isso aqui é o seguinte, eu não falo alemão, não tenho nenhum constrangimento de poder errar o nome. Então eu estou lendo como está aqui escrito em portuguesão. A palavra alemã beginnen, começar, iniciar, significa originalmente roçar. Presta atenção. Começar é penoso, diz Anselmo Green. Sua vida parece uma terra cheia de espinhos e pedras, infestada de mato, caótica e hostil. Quando você quer roçar essa vida, precisa primeiro demarcar uma área. Não pode roçar toda a terra de sua vida em um único ano. Decida qual é o pedaço que você quer roçar esse ano. Sensacional. E aí eu até escrevi aqui, roçando só por hoje, roçando só por agora e roçando enquanto viver. Isso tem a ver com a primeira leitura de 1 João 3,3. Purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Esse roçar seja realmente uma constante para mim e para você nessa jornada. Isso aí faz parte da vida. Nossa vida tem muita coisa para roçar. A nossa parte, mano, de verdade, é uma parte trabalhosa. O bom é que a gente não está sozinho nisso. Quem que acompanha a gente nesse roçar da nossa vida é o próprio Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo que revela Cristo, o Espírito Santo que opera o novo nascimento, o Espírito Santo que fica do nosso lado para nos ajudar. Enquanto a gente viver, ele ficar nos ajudando a gente ficar roçando a nossa própria vida. Isso aí, uai. E Lahayaga. Termino com o texto do Lahayaga. Inácio Lahayaga. Olha só isso aqui. Derrubar as muralhas do egoísmo, recriar um coração, trocar os motivos e os critérios do ser humano, trabalhar pelos outros com o mesmo interesse como se trabalhasse para si mesmo, despreocupar-se de si mesmo para preocupar-se com os demais, adquirir a capacidade de perdoar, compreender. Tudo isso é tarefa de séculos e milênios. Essa é a grande revolução de Jesus Cristo. Aquele que veio para salvar. Pois é, irmãos, temos muito o que roçar. Temos muito o que roçar em nós, para que o nós seja possível. Então, um beijo bento para você. Ótimo dia.